Sou professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, do Departamento de Saúde Coletiva. Também sou da Universidade Cruzeiro do Sul, lá no curso de fisioterapia, também nesse guarda-chuva da saúde coletiva. Parte do GT Racismo e Saúde, junto com a Elaine. E recentemente fui também convidado a integrar o GT de Envelhecimento e Saúde Coletiva, ambos da Abrasco. Então, também faço pesquisa dentro dessa temática que eu vou trazer para vocês hoje, que é o envelhecimento da população negra. E, né, faz sentido que a gente traga também uma discussão do envelhecimento da população negra em tempos... Bom, então eu começo a falar com vocês trazendo um pouco do que está acontecendo, né? E acho que a gente tem cenários bastante diferentes um do outro, do que a gente chama exatamente de isolamento, de distanciamento. Eu vi a programação do curso, então eu acho que todo esse panorama que eu poderia fazer, vocês terão com detalhe nas diversas aulas programadas. Mas aqui é só um exemplo para a gente ver... A Cacau é a gatinha cinza e a Chocolate é a gatinha preta. Elas são irmãs. Bom, e aí nós temos aí então um grupo social que está trabalhando e um grupo social que consegue ficar nesse isolamento. Então, o que nós temos hoje, né, 21 de maio de 2020, no país? Nós temos uma crise política, então já vinha tendo o acirramento de grupos e agora de crescimento da pandemia sem um ministro da Saúde e sabendo quais são os pré-requisitos para assumir esse cargo. Nós temos uma crise econômica, né, que só se agravou agora, ela sempre existiu, vamos deixar isso bem explícito. Nós temos uma crise sanitária que também só se agravou e eu acho que vocês que estão aí nos serviços, na gestão, sabem muito bem que já vinha acontecendo uma crise sanitária e agora tudo fica mais escancarado quando tem a pandemia da Covid, que mostra o quanto o país se encontra fragmentado para enfrentar esse vírus. Em relação à pessoa idosa, o que eu quero trazer é que a gente tem percebido uma tendência de discriminação aumentada para a população idosa. E aí, só para a gente ter um ponto de reflexão, eu trago um trecho, né, dessa carta do ator Flávio Migliaccio. E eu vou me atentar somente às duas primeiras frases, que para mim elas são bastante impactantes. Ele fala assim: me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é o caos, como tudo aqui. Eu acho que essas duas frases refletem muito bem a situação que vive hoje no nosso país. A velhice não é levada a sério, nós já estávamos percebendo uma série de situações nas quais o direito à cidadania do idoso vinha sendo desrespeitada e que agora ela só se agravou. Então, nesse slide eu vou mostrar por que é interessante ou necessário, nem interessante, mas necessário falar da população idosa negra. Vamos fazer uma análise primeiramente a partir de dados demográficos, no qual a gente percebe que na autodeclaração, né, nossa, da sociedade em termos da sua raça, cor da pele, se compararmos 2012 com 2019, houve um decréscimo das pessoas que só declaravam brancas e um acréscimo das pessoas que só declaravam pretas ou pardas. E isso há uma distribuição também de acordo com as regiões do país, mantendo essa mesma tendência. E, ao mesmo tempo,
a gente vê também um grupo de pessoas com 60 anos ou mais que também vai aumentando. Então, se olhar nesse gráfico à direita de vocês, nós percebemos que as pessoas, né, as crianças, de crianças vem reduzindo, se comparar com 2012 para 2019, então a cor meio esverdeada e essa mais vermelhada seria 2019. Não. Alexandre travou aqui, pelo menos para mim ele travou. Esperar ele voltar. Travou para vocês também? Sim, parou aqui também. Foi o meu Tá. que caiu? Foi o meu, né, gente? Tá, eu vou aproveitando que caiu, eu vou pedir para quem está com o microfone ligado, se puder desligar, porque às vezes o barulho da sala vai né, interrompendo um pouquinho. Se puderem desligar, a gente agradece. Tá. Marete, eu acho que você também tem controle aí, não tem? De colocar também as pessoas no mudo. Alô? Tenho sim, eu vou organizando isso também. Tá. Bom, todo mundo, a parte que eu falava da população criança aqui e adolescente, que vinha reduzindo, dessa parte... Sim? Então tá. Então eu vinha falando desse decréscimo da população mais jovem e o aumento da população mais velha. Então nós temos, nesse mesmo período, uma percepção de que a população... Deixa eu só mudar aqui meu slide agora. Então, nós temos aqui que a população vem denegrindo, e aqui, né, cabe até trazer um conceito do racismo cultural, porque a palavra denegrir sempre está associada a condições ruins, né? E aqui eu falo denegrir no sentido de tornar-se envelhecendo. E, curiosamente, nós não temos informações, dados, trazendo dessa intersecção de idade e questão de raça-cor na maioria das informações, principalmente agora em tempos de pandemia. Então, eu costumo dizer que nós estamos num momento de invisibilidade do idoso negro diante da pandemia da Covid. E aí eu trago que isso não é só no Brasil, no mundo todo, e para ilustrar a importância disso e o que a gente pode pensar em disponibilidades de serviços e de cuidados, eu trago essa foto de um idoso de uma favela da África, que fica no Quênia, mostrando como é que ele da Covid. Então, a primeira pergunta que eu faço para todos e todas aqui é se de fato a Covid é tão democrática assim. Então, podemos fazer várias combinações aqui, né? Pode ser um joguinho de combinações, né? Se velho, negro, velha, negra, pobre, pobre, velha, e por aí vai. E todos que saem dessa intersecção estarão sempre em situações de vulnerabilidade, maior do que outros grupos sociais. Há outros também que falar de população negra e idosa negra, então eu quis fazer essa demonstração de que esses grupos sociais sempre estarão em situação de vulnerabilidade. Um outro problema que nós temos também para falar da população idosa negra, e agora eu posso ampliar para outros grupos também, é a questão da notificação e a falta de desagregação dos dados. Cada vez mais o número de estudiosos, pesquisadores e isso na gestão já começam a desacreditar totalmente dos números oficiais de óbitos que nós temos recebido diariamente aí. Agora, nem tão diariamente, algumas informações nem são tão periódicas assim. Usar, por exemplo, o símbolo de
escavadeiras nos cemitérios, o número de caminhões frigoríficos para armazenar, entender o tamanho dos óbitos que tem acontecido no país. Então, a importância de ter esse dado desagregado é para a gente literalmente pensar no redirecionamento das ações. Então, agora nós temos um momento, por exemplo, da gente e a partir do geoprocessamento, de que a pandemia parece que começa a percorrer agora as grandes vias. Eu não sei qual é a realidade aí, mas aqui em São Paulo, por exemplo, essas grandes vias passam sempre por cidades pequenas, cidades que têm um índice de envelhecimento, uma quantidade de idosos muito grande. E são municípios que não têm uma quantidade adequada de leitos de UTI, caso um número um pouquinho maior que a média precise utilizar. Então, a gente não sabe exatamente como vai ser agora esse impacto da Covid nesses municípios menores que têm mais idosos e menos leitos de UTI para atender essa necessidade que se faz posta nesse momento. E aí a gente começa a perceber, quando a gente tem minimamente algumas informações desagregadas, a gente já percebe uma tendência de genocídio. A palavra necropolítica tem sentido nesse momento, tá? A necropolítica quer dizer que a gente tem uma política, e política, vocês bem sabem, se faz por ações ou por omissões, que grupos sociais ficam mais vulneráveis em relação aos outros. Então, podemos falar assim, que é o genocídio de idosos e de pessoas negras. O geoprocessamento vem ajudar um pouquinho nessa possibilidade de mostrar os resultados, pegando um pouquinho só entender o quanto isso é importante, a desagregação dos dados. Então, veja, nós já temos aqui, são casos confirmados pela Covid, da importância de termos dados desagregados por faixa etária e por cor da pele. E é difícil ver as pessoas trazerem muito essas intersecções, tá? Mas só aqui para a gente entender como dá para pensar redirecionamentos de ações. Algo que muitos epidemiologistas temos falado é que a cara, do sujeito que vai ser acometido pela Covid no país vai ser diferente. Então, aqui a gente já observa, por exemplo, que há um número grande de pessoas, 59 anos, que já começa a ser afetado pela Covid. E quando a gente vai olhar esses dados agregados pelo vê algumas tendências, mas culpa mais, vou falar da omissão também, é a omissão das informações. Então, isso não é um problema só do Brasil, é um problema de vários países, inclusive dos Estados Unidos, que inauguraram esse acordo no contexto da Covid, mas sem dizer assim. Então, dentro que grupos como o GT de Racismo e Saúde, do qual fazemos parte, uma das nossas recomendações é essa: olha, tem que ser um campo obrigatório e não pode ter o campo ignorado ou não informado, enfim, alguma coisa assim. Tem que ter as 5 categorias e essas 5 têm que ser preenchidas, para a gente ter um pouco mais de confiança. Porque veja como é difícil a gente falar de assuntos como esse. Para quem entende mais epidemiologia, muitos vão falar assim: mas eu não posso tirar nenhuma conclusão quando eu tenho uma quantidade tão grande de não respostas. Então, essa operacionalização do racismo se dá também dessa forma. E aí fica sempre a pergunta, onde estão os idosos negros? E aí a gente consegue ver o problema dessa invisibilidade. Porque, de um lado, eu tenho algumas informações, agora trazendo um outro indicador, dessa situação da Covid, falando agora da síndrome respiratória aguda grave, eu consigo ter informações que falam da faixa etária, que falam das comunidades, mas falta de novo essa intersecção dos contextos. E tudo isso é importante porque a forma de envelhecimento já é diferente.
no curso mesmo que eu fui ministrar para vocês e em outras falas minhas, eu já tenho falado isso. O envelhecimento é diferente. Não só em termos da forma de envelhecimento, mas a quantidade de pessoas que vão envelhecer. E aonde está a população negra? Onde ela se encontra, essa população idosa negra? Bom, ela está nos quilombos, né? E os quilombos vêm sofrido também muito com essa pandemia, pela insuficiência de recursos. Há quilombos onde está faltando água, né? Só para dar exemplo de como alguns territórios quilombolas estão em situação de... algumas idosas, mais do que idosos, estão garantindo o isolamento de outras pessoas, né? Fazendo papel de cuidadores, cuidadoras, ou de domésticas, ou de cozinheiras. Muitos idosos negros estão em casa, na sua própria casa, que é a rua. Alguns estão no seu home office, né? Fazendo trabalhos que talvez pudessem ser dispensados, enfim. Alguns estão em isolamento nas comunidades, nas favelas. Outros idosos estão aguardando o benefício e outros estão em isolamento, né? Que benefício dá para questionar se são só os idosos ou se são as pessoas que estão em processo de envelhecimento também. Mas é isso, né? Eles estão ainda na ativa de certa vulnerabilidade. E o que falar, então, das ações de isolamento e distanciamento social? Eles conflituosas, perigosas. Eu li hoje uma matéria do Financial Times que o professor Kalash escreveu, no qual ele colocou o que está acontecendo. E, assim, a gente agora passa a ser visto como uma forma muito, assim, louca, porque nós estamos discutindo se faz sentido ou não o isolamento, o distanciamento social, onde muitos fizeram essa prática, já conseguiram minimamente reduzir a curva e muitos já estão retornando à vida normal. Então, falar de cloroquina, por exemplo, por mais que ela vá mostrar evidência nos próximos meses, não sei, é possível, mas agora a cloroquina virou uma bandeira política, né? E virou motivo agora de chacota também. E eu sou jundiaense, e Jundiaí, a tubaína é muito forte, então eu me sinto até duplamente ofendido por usar esse exemplo, tá bom? Então vejam, aqui eu trago a frase de uma escritora moçambicana, Paulina Chiziane, que ela fala assim: a quarentena mundial dura alguns meses e toda a gente já sente saudade de ir à rua, respirar o cheiro do mundo. A situação da liberdade dos africanos durou séculos e era exploração. A quarentena mundial não é prisão, mas sim proteção, né? E eu aulas também, né, todo mundo fica agora na questão dos webinars e das lives. O professor Emiliano, também do GT Racismo e Saúde, falou algo muito importante, que é a forma como a gente está encarando essas medidas protetivas. E ele falou que em São Paulo, por exemplo, né, se vocês ouviram aí, teve algumas antecipações de feriado, né, e virou feriadão. E ele falou, não é feriadão, né? Se for do que pode ser pior que é o lockdown. Então, trazer essa informação de feriadão para as classes sociais vai ter conotações diferentes. E isso pode afetar os grupos em maior vulnerabilidade também. Então, aqui é um dado que já está até desatualizado, porque possivelmente os números podem até ter piorado. Várias cidades começaram já a decretar o lockdown. Então, nós estamos fazendo movimentos, tendo estratégias extremamente ineficientes para o controle da pandemia. Para a gente entender um pouquinho essa importância, e agora falando um pouco mais de indicadores, mostrando, né, aquilo que talvez anteriormente estava no tema mais na conceituação e agora materializando um pouco mais ainda isso, eu trago o exemplo do município de São Paulo. Então, esse aqui é um estudo do qual eu participei, que a gente investigou os idosos do município de São Paulo, uma amostra muito representativa,
né, de como é a população idosa como um todo. E lá, desde 2010, que foi quando esses dados foram coletados, nós já observávamos uma prevalência maior dessas comorbidades, hipertensão, diabetes e outros eventos associados, outras doenças ou agravos associados. Então, isso já era algo que a gente já sabia que estava acontecendo. Então, quando a gente já começa a ouvir, lá em dezembro, né, que a China começava a se preparar e depois nós vimos todo o cenário que aconteceu lá, nós poderíamos ter tido estratégias mais eficientes em todo o nosso território nacional. E no relatório de 24 de abril de 2020, aqui no município de São Paulo, foi feito um mapa demonstrando a distribuição dos casos dos óbitos da Covid, e quanto mais escura a região, maior a quantidade de óbitos. E do lado direito da tela, vocês têm a distribuição dos residentes do município de São Paulo, de acordo com a sua autodeclaração. Então, quanto mais escuro, maior o percentual de negros. Negros quer dizer pretos e pardos juntos. Percebe que é uma sobreposição? Então, se eu colocar os locais onde tem mais casos e o local onde concentram mais pessoas negras, eles estão muito semelhantes, né? A correlação é muito forte. Isso nos permite dizer que os territórios negros sempre vão sofrer com isso. E o que quer dizer territórios negros? Territórios negros são locais, não, são espaços onde, além de ter uma concentração de pessoas negras residindo nesse espaço, a quantidade, o tipo, o acesso dos serviços é diferente em relação a outros territórios. Então, para exemplificar, nessa região aqui do mapa, que é a região leste do município de São Paulo, que é essa região aqui leste de São Paulo, teve um hospital que nesse período da coleta dos dados não tinha material para todo mundo. Então, alguns profissionais de saúde tinham o material necessário e muitas vezes eles tinham que comprar... Alexandre, travou aqui para mim. Estava falando do leste de São Paulo e aí deu um gap e travou. Não sei se tu quiser repetir. Tá. Obrigada. Tá. Aqui, então aqui eu falava dessa sobreposição dos dois mapas, e aqui eu dizia que na região leste de São Paulo, nesse mesmo período da coleta dessa informação, que eles não tinham material, né, para se proteger da Covid. Então, muitos tinham que tirar do próprio bolso para comprar, né, considerando que já há uma defasagem salarial, e muitos chegaram a ver colegas morrendo, né, nos seus turnos por estarem infectados pela Covid. Então, esse é o perfil do território negro. A qualidade, a quantidade dos serviços são desiguais, são piores do que outros territórios. E isso se reproduz em vários estados, vários territórios, tá? A gente pode falar isso de um município de São Paulo, eu fico à vontade de pensar isso com o município da Bahia, do Maranhão, talvez aí onde vocês estão também, talvez Elaine e Melete podem falar também, enfim. E aí eu tenho também aqui um perfil mostrando a comorbidade informada pela Covid. E, de novo, eu vejo aquelas situações. Então, veja, nós já tínhamos essa noção. Então, quando eu falei de crise sanitária, é porque já estava acontecendo isso. Então, minimamente, que nós dezembro é reforçado, por exemplo, a nossa atenção primária. Reforçado, por exemplo, a importância das idosas vulnerabilidade, por exemplo, para além de outras situações, né? E o que nós temos como resultado disso é esse número que é extremamente preocupante, né? Então, aqui eu tenho o número de óbitos, dados da população atualizada, uma taxa de mortalidade ajustada, e aí eu vejo que ser preto ou ser pardo aumenta o risco de óbito. Então, aqui dá até para trazer um conceito de colorismo. Por quê? O pardo tem uma chance 23% maior de morrer em relação ao branco, que é a referência. Já o preto, quer dizer, de pele mais escura, tem 62% de chance a mais de morrer.
E vem a questão, né? E aí eu trago também frases de outros pensadores. Nós estamos mais preocupados com o CNPJ ou com o CPF? O que preocupa a população como um todo? Então a gente tem que chegar, né, no extremo da luta, da discussão, da briga, vamos dizer assim, para pensar no adiamento do Enem. Nós temos como propaganda, como forma de estimular a população, de otimismo, uma que traz só crianças de uma mesma cor de pele, sabendo que o nosso país é tão plural, né, em termos de diversidade. Para tirar a criança de fora dessa conversa, a criança está em casa agora, né? Por mais que eu tente ver alguma informação sobre a doença, ela está percebendo, né? Minha filha de 3 anos perguntou: pai, o corona saiu da rua? Está na rua ainda? Quer dizer, ela está percebendo tudo isso. Então, quando eu falo do CNPJ, é mais ou menos isso, né? O que nós estamos pensando agora? E aí, né, eu estou terminando a minha apresentação, eu coloco em discussão se o envelhecimento da população negra está em risco de novo. Por que de novo? Porque estava começando a envelhecer. Nós estávamos começando a ter a oportunidade de ser. Estava começando. E agora, dadas tantas circunstâncias, né, ok, só 4 para a gente imaginar, que está acontecendo agora, veja, né? De novo nós temos a violência matando mais. A violência agora contra o idoso, cada vez mais escancarada, foi muito forte. Essa informação, eu lembro, eu recebi num domingo, essa informação acabou com o meu domingo, né? Onde já se viu, só porque ele estava no mesmo espaço acusado. Quem autoriza? O problema do preconceito, o problema da discriminação é que o preconceito é algo que todo mundo pode ter, né? Eu tenho, mas é comigo. E eu não manifesto ele. Eu posso pensar um monte de coisa, enfim. Eu não manifesto ele em ações práticas, vamos dizer assim. A discriminação é pior. Então, qual é a autoridade que alguém tinha naquele espaço de vasculhar a fralda dessa senhora? E isso faz, né, todo o cenário que ela tem faz com que ela morra nesse momento, né? E não vamos falar que foi outra coisa, que não foi. A gente sabe que foi isso mesmo, né? Só que não morre só ela, né? Só que não morre só ela. Morre um pouco dele, ou que tinha dele ainda. Então agora, né, para além dos dados epidemiológicos, que já falam que para todos os idosos, os próximos 6 meses depois do óbito do cônjuge, aumenta a chance de mortalidade. Eu não desconfio, eu quero estar muito errado, mas eu não desconfio que ele está com vontade de dar fim na vida dele, porque para quê? Né? E também os filhos, porque é uma injustiça, né? E pelo que me contaram, Fernanda Barros contou para mim, teve mais um outro caso nesse mesmo hospital também, né? Então, nós estamos falando exatamente de um tipo de racismo ou de discriminação institucional. Eu vou falar de discriminação institucional porque eu não sei se o outro idoso que veio a falecer era negro também. Mas uma discriminação você tem, no mínimo, contra a pessoa idosa, tá? E aqui eu tenho, no final, um outro quadro que mostra que em 4 semanas, as mortes de pretos e pardos passam de 32% para 54,8%. Isso para a gente é muito importante, porque, veja, demorar para escolher um ministro quer dizer que muita gente negra vai morrer, injustamente, pela omissão do Estado. Né? Então, eu termino essa minha fala com vocês, trazendo novamente essa autora, a Paulina, no qual ela diz o seguinte: o número de mortes da Covid-19 é assustador para o mundo inteiro. Isso é mesmo. Mais assustador ainda para quem nunca se imaginou numa tal experiência. Que o mundo entenda hoje a dor dos africanos, que dançam com a morte desde que nascem até que morrem. Invasão colonial, colonização, escravatura, gente vendida nas plantações, deportações, guerras, massacres, cadáveres ao relento e epidemias sem fim. É isso. Acabo minha parte, agora eu fico aberto para
conversar com vocês, né, ouvir quais são as suas perguntas. Então, quero agradecer, assim, o Alexandre por todo esse material, todo esse debate tão importante para a gente, assim, né, em relação à saúde dos mais velhos, que acaba que dentro da saúde pública, dentro dos nossos serviços, a gente sabe que a saúde dos mais velhos, principalmente quando esses mais velhos são mais velhos negros e negras, é negligenciado, né, porque as pessoas têm dificuldade no acesso a esse serviço, a gente também tem dificuldade de poder estar acessando essas pessoas, e a gente sabe que isso também é um projeto político, né? E algo que tu falou, assim, Alexandre, que para mim ficou muito, muito forte, foi esse projeto que é necropolítico de nos matar, né? E aí esse processo da gente não envelhecer, porque eles nos matam ainda criança, né? Além de matar nossos sonhos, eles matam a nossa perspectiva de vida, de estar vivo futuramente, assim, né? Então, isso ficou e fica cada dia mais evidente, né? O quanto que pensar onde estão os nossos idosos negros e negras também diz de um genocídio das crianças, né? De um genocídio que não deixa essas crianças envelhecerem. E eu fiquei pensando na precarização da vida também, né? O Achim Mbembe traz esse processo necropolítico que é da morte direta, mas também da precarização da vida em relação à saúde, né? Das pessoas negras e assistência, educação, enfim. E aí, se tu quiser falar um pouquinho sobre essa precarização da vida em relação à saúde dos idosos, acho que seria bem, bem importante, assim, né? Principalmente no processo pandêmico, né? Eu sou terapeuta ocupacional e algo que eu me debrucei a pensar, assim, durante a pandemia é como que o isolamento está sendo para a população negra que tem memórias corpóreas, memórias ancestrais de isolamento, né? De cerceamento de direito de ir e vir, por exemplo. Porque dizer para um mais velho, uma pessoa negra, ficar em casa, quando a gente tem memória de cárcere, quando a gente tem memória de manicômio, quando a gente tem memória de a lei da vadiagem, por exemplo, que são várias formas de cercear o nosso direito de estar na rua, né? Então a gente tem essas memórias que a gente carrega no nosso psique, a gente carrega no nosso cognitivo, né? E aí eu fiquei pensando que se dá de uma forma diferente, assim, né? Cognitivamente, psiquicamente falando, assim. Então, se tu quiser também falar um pouquinho sobre isso. Usei aí o meu papel de mediadora para fazer esse privilégio, né, de fazer as primeiras perguntas. E eu vou ler também as perguntas que a galera colocou no chat. Tá. Tem que ter alguma coisa, pode ser mediadora, tá, gente? Você foi agora a dona da bola, né? A bola é minha, vamos jogar todo mundo, mas a bola é minha. Chutei, né? Mas olha só, eu acho que você tocou um ponto que eu tinha que falar também. Que bom que você trouxe isso. Virou um estereótipo, né? Então, todo mundo recebeu, por bem ou por mal, vídeos mostrando essa coisa do idoso fujão, né? Do idoso que não quer ficar em casa, isolamento. Então, isso trouxe esse perfil, né? Quer dizer, preconceito, aumentou o preconceito em relação a gente vê também o idoso colocado como risco. Então, parece que a economia toda parou porque o idoso, que em casa eu tenho um risco. Eu tenho uma pessoa de risco. E a gente não consegue perceber que é esse idoso que construiu o que nós temos hoje, né? E me espanta quando você fala dessa questão das marcas do corpo, né? Achei lindo que você falou da questão nossa do negro, acho que é isso mesmo, mas entender que os políticos, boa parte dos políticos também são idosos. Então eles nem estão olhando para eles enquanto sujeito idoso que são também, né? Então, e aí parece que para muitos idosos, ainda mais os homens, essa questão do estar, por exemplo, em relação aos homens, pensando numa situação mais heteronormativa, estar com uma mais novinha,
parece que rejuvenesce, ele não é mais o idoso. Então não é esse lugar, né? Não cabe a mim, né, eu idoso branco, falar dessa narrativa do envelhecimento, porque não sou jovem, olha só, né? Sou jovem, né? Eu pratiquei exercício a vida inteira, então acho que é essa a ideia que tem. Mas quando você fala da questão do que marcou, né, esse idoso negro ao longo do tempo, muito interessante. E aí eu completo, né? Porque você falou tudo. Eu completo para a gente resgatar quais são os valores, né, que africanos, indígenas têm do que é ancestralidade, do respeito aos seus ancestrais, né, o griot, o pajé, enfim. E que também como a gente lida com as situações. Eu vi uma frase não, né? Uma dessas web lives, enfim, tudo tá, do professor Renato Nogueira, no qual ele fala que nós negros também somos racionais pelo coração, se é que dá para usar esse termo, né? Mas é um outro olhar, veja. Então é isso. Então tem hora que eu preciso também lembrar as pessoas que eu gosto e esquece de que a frase da Paulina tem muito a ver. Essa posição que nós estamos hoje é um privilégio. Não dá para ficar cansado em casa, né? Quer dizer, a gente pode escolher. Então agora, né, vejo muitos de vocês talvez estejam em casa ou no lugar de trabalho mais acolhedor possível. É possível parar agora e ficar ouvindo. Então assim, não é para muitos isso, né? A gente vê, por exemplo, agora, e aí falando das mortes, eu falo da morte social, por exemplo, dos adolescentes que estão se preparando para o vestibular. Quer dizer, um mês de adiantamento não é nada, né? Um mês é para botar a cabeça no lugar, para quem não está doente, né? Só para botar, né? Assim, deixa eu começar a nivelar meus hormônios para depois retomar os estudos. Então, assim, a gente pode falar de uma morte social, essa que a gente observa, e o idoso por si só já não vem, não é trazido para a discussão. Eu reconheço muito e vou lutar sempre pela violência contra as mulheres. Não faz sentido, ponto. Mas sinto falta de falar dos idosos também. Né? Porque o idoso estar em casa, para muitos idosos, não é segurança. A gente sabe que o idoso sempre passa por diversos tipos de violência. Da financeira, que vem disfarçada de carinho, né, de afetividade, até passando por outras formas de violência. Então, a gente pode pensar que sim, acho que tem uma morte social presente, tem adoecimentos em geral, e isso eu não tenho dúvida, né, e eu vejo isso, né, dos entes próximos a mim, dos entes próximos, pessoas que estão próximas a mim, do quanto isso tem maltratado o idoso, a ponto de ouvir, aí não só do idoso negro, mas de todos os idosos, uma frase que para mim é muito pesada, né? Ela também vem cheia de efetividade, cheia de religiosidade, né? Se tiver que ser, vai ser. Talvez tenha chegado a minha hora mesmo, né? Então, assim, o quanto será que esse discurso nosso de que ele é risco, fala, acho que é isso mesmo. Eu já estava achando que eu tinha passado da hora de ficar aqui. Aí quem é os psicólogos, conscientemente ele pode se colocar mais em risco também. Tem perguntas aqui no chat. Eu gostaria de saber se o Arthur e o Diego querem ligar o microfone para perguntar. Eu acho que é bem tranquilo, gente. Assim, acho que esse espaço ele é um espaço de troca e vocês podem ligar o microfone e conversar com a gente e colocar as questões que vocês estão colocando no chat também para que todo mundo possa ouvir. Acho que fica melhor do que eu ficar lendo, né? Acho que é mais interessante. Bom, meu nome é Diego, eu trabalho no CAPS AD em Porto Alegre, sou técnico de enfermagem, e isso a gente vê muito nessa invisibilidade, né? Então, eu trouxe um comentário
ali no chat, que é sempre chocante a gente ver esses dados, mas é necessário a gente descobrir a ferida, né, que está ali para poder tratá-la da forma adequada. Né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, dizer que não tem, não existe, e isso tem que ser enfrentado. Assim como eu disse, eu vejo isso lá no trabalho no CAPS AD, a quantidade de pessoas negras que são invisíveis à administração pública. Estão necessitando de um auxílio, necessitam do acolhimento dos serviços, tanto a nível básico quanto nível especializado. Tem essa dificuldade, essa entrave. A maioria dos pacientes que a gente tem em acompanhamento são negros, são de periferia, né? Tem dificuldades para ter uma certidão de nascimento com 10, 12 anos de idade, né? Já 13, 15. Né? Tem espaço de vulnerabilidade social muito presente, né? Então o crime leva muito fácil, né, justamente por não ter uma expectativa de vida longa, ele não se planeja, então é o momento que vai fazer com que ele balize a sua vida, né, as escolhas mais rápidas e que dão um fruto mais rápido para ele. Então, eu acho que isso a gente tem que mesmo descobrir, tirar essa nata que existe, né, da cobertura, que acha que o Brasil é branco e que tudo é branco e que tudo ok, né, e é assim, e negro, aceitar isso, né, deixar de aceitar isso como verdade, que por ser negro e velho, vai morrer mais cedo, já estava escrito e era isso. Então, eu compartilho aqui meu posicionamento. Em relação a... Alguém mais vai falar? Arthur, tu quer trazer também os teus comentários? Como quantificar, como a gente achar esse negro, esse velho institucionalizado, entendeu? Essa pessoa que está em total vulnerabilidade social, que está numa clínica escondida aqui na rua de trás, sabe? Que está longe da sociedade, que além de negro, além de pobre, sofre com outras mazelas, entendeu? Se a gente tem um estudo, se a gente tem alguém que está procurando, se não tem, como a gente vai poder fazer isso para alcançar essa população que sofre, na realidade sofre descaradamente. As pessoas estão vendo o sofrimento acontecendo e, além do que o Diego trouxe ali em relação à autodeclaração, também que é bem difícil, né? A gente trabalha com dados aqui na instituição e às vezes a gente procura e não encontra, porque se depara com uma pessoa branca no papel e tu olha para a pessoa é retinta. É difícil para a gente conseguir trazer essas pessoas para dentro do serviço. E quando a gente vai ao encontro deles, a gente se depara com instituições que não têm condições de ajuda, e lá dentro está o negro, velho, necessitado, precisando de tanta coisa, precisando de tanto auxílio, e o Estado não alcança ele. Queria saber o que o professor acha disso. Na realidade, todos acham disso, na realidade. Sim. Bom, são duas bases. Não há um plano a curto prazo, vamos dizer assim, né? Então, pegando a primeira parte, pesquisadores, militantes que colocam um ponto que para mim faz muito sentido, né? De capitalismo que gera essa condição. Então, hoje, por exemplo, já se fala da necessidade desse grupo super pequeno dos bilionários em repensar uma distribuição da sua renda. Porque a gente sabe que se essa pandemia durar mais alguns meses, vai ter muita dificuldade de manter os benefícios, por exemplo. E a gente sabe que essas pessoas ficaram milionárias a partir das desigualdades que foram colocadas. Então, eu não sou otimista, mas se eu pudesse fazer um plano, assim, uma previsão que eu gostaria que acontecesse, é o que muitos estão falando, que o mundo vai ser diferente, mas a diferença deveria ser na forma de a gente lidar com esse capitalismo, né? Que as pessoas também pudessem acumular, que todo mundo pudesse acumular, que não tivesse um grupo de pessoas que acumulam e um grupo de pessoas que só trabalham, porque esse é um dos grandes problemas também, né? Então, quando a gente pensa no nosso país, nós temos
agora, nesse momento, tudo aquilo que está na Constituição como direito não dá para alcançar, né? Então, a segurança, saúde, né, educação, trabalho, não está sendo possível. Por quê? Porque houve uma distribuição. E a gente sabe muito bem que isso era um plano. Então, pegando até o campo da saúde, nós sabíamos que os últimos 2 ministros eram patrocinados pelas empresas privadas de saúde. Então, se a gente, né, pode ser, e eu vou tomar cuidado para não errar as palavras também, né, otimista, é que essa pandemia falou, sem SUS estaria pior. Sem o SUS estaria pior. Então, do jeito que a gente está, minimamente deu para resolver. Sem ele, seria pior. Quem dirá, então, se houvesse, né, os planos, né, planos públicos privados de saúde? Seria ainda pior. E aí, quando fala, né, dos idosos que estão em muitas instituições, o que, de fato, a gente tem colocado e provocado muito e tensionado bastante, por exemplo, agora, em tempos de pandemia, para ser algo prático que tem que acontecer, é que essas instituições de longa permanência, que não estão tão legalizadas, que têm um ou outro ponto, possam, de fato, funcionar, que elas recebam benefício, para depois acertar as coisas. Porque essas que já estão, né, oficialmente legalizadas, né, pelas suas vistorias de vigilância e tudo mais, ok, essas talvez consigam fazer, até tenham recursos melhores, um recurso maior para lidar com isso. Mas o problema é essa que o colega falou, né, essas que estão atrás de casa, que talvez ninguém conhece muito bem. Começou-se a fazer um censo dessas instituições de longa permanência, é um trabalho que não sei se ele terminou ainda, mas eu fiz parte até aqui de São Paulo, de algumas, para conhecer, né, exatamente como você falou. A gente não conhece muitas delas. Só que isso eu não sei em que ponto está agora, até porque, né, houve também cortes na pesquisa, a gente sabe muito bem sobre isso. Então, acho que, assim, se eu tentei responder as perguntas, são essas, né? Existe sim um plano, então, sempre me incomodou, e agora me incomoda ainda mais a gente medir o sucesso de um país pela sua economia, pelo seu PIB. Né? Então, me incomodava muito quando falava que tal candidato estava na frente e as bolsas responderam positivamente para isso, né? E as bolsas de valores viram sobre isso. Então, veja, nós estamos num sistema muito marcado pelo capitalismo. E aí, trazendo a pauta população negra, a pergunta é, nós estamos num novo capitalismo ou nós estamos num neocolonialismo? Porque é isso, né? Eu fiquei aqui borbulhando de coisas, né? Eu acho que é muito injusto ter um tema que a gente não, em tão pouco tempo, sendo um tema que a gente não discute cotidianamente, né? Então, o meu desejo real é que a gente consiga debater isso mais vezes, que faça parte do nosso dia a dia o debate em relação à saúde da população idosa negra, né? E pobre, e indígena, e imigrante, né? E com deficiência, porque são debates que a gente negligencia bastante. Eu acho que é importante que a gente tenha ciência que a gente negligencia mesmo para poder correr atrás da nossa, tanto do debate como da atuação, né? Acho que isso que o Alexandre traz em relação ao capitalismo é isso, né? Porque o capitalismo ele vai produzindo corpos que são descartáveis, né? Que não produzem, que não fazem a roda do capitalismo girar. E a maioria desses corpos, eles são corpos de pessoas idosas, né? Que já não estão mais produzindo conforme o capitalismo exige, né? E também eu fiquei pensando algo que o Diego e o Arthur trouxeram em relação à questão da saúde mental, e aí também cabe a gente pensar que a criação das instituições totais, sejam elas manicômios, instituições de abrigos e asilos, prisões, elas servem a um papel, e esse papel ele é colonial, né? Então, se o Estado ele não olha para a saúde da população idosa negra, não é porque ele não está consciente do que ele está fazendo. Na verdade, ele está só mantendo, né, um projeto político de esquecimento e de aprisionamento dessa população, né, que é tirar das ruas as pessoas que são indesejáveis e que não produzem, né, e escondê-las
em instituições. E também, colado a isso, tem todo um processo de adoecimento em relação à saúde da população idosa, né, que é muito ocidentalizada, né, esse aspecto de violência, que é a gente tirar o saber, né, dos idosos. Tipo, você é idoso, você não tem o que ensinar, né? Que isso é muito ocidental, assim, de achar que o idoso não tem nada a produzir, que o idoso é incapaz, que o idoso não serve mais, né, a essa lógica de produção, né? E aí produção de conhecimento, produção de vida, produção dentro do capitalismo, né? E que se dá de uma forma diferente quando a gente está falando de população negra, quando a gente está falando de populações tradicionais, né? Porque aí tem o griot, aí tem a mais velha, tem a mãe de santo, tem as pessoas que têm um lugar de valoração, né? Em relação à sua questão geracional, assim, né? E pensando nisso, eu só vou... eu vi que tem um comentário aqui, já vou ler, que até porque a gente já está passando... que eu queria indicar para vocês, assim, que eu ia colocar no começo aqui enquanto a galera ia entrando para a gente assistir, que é o documentário O Papel e o Mar, que é um encontro fictício da Carolina Maria de Jesus com o... Ai, Jesus. O Almirante Negro, gente, me ajudem agora, fugiu. Eita, vamos lembrar disso agora. Só um minutinho. O João Cândido. É um encontro fictício maravilhoso, um documentário lindo entre João Cândido e Carolina Maria de Jesus. Ele tem 13 minutos, esse documentário. E aí é para a gente poder pensar essa conversa, essa troca de dois mais velhos, de dois ancestrais negros que carregam muita potência na história, assim, ó. E de pensar como que foi a vida deles também, assim, né? Só queria deixar aqui como dica para a gente poder ler e que esse assunto e para que fique borbulhando em vocês também. A Carol está aqui para falar. Vou liberar aqui o microfone para a Carol. Vou colocar o nome do comentário aqui no chat também. Gente, primeiro, 1000 desculpas, eu deixei o áudio, estava falando das minhas gatas, eu precisava pedir desculpas para todos. Acho que uma das coisas que eu fico muito pensando é o quanto que a gente transforma agora. É claro que a gente tem uma pandemia, mas agora tudo é Covid, né? Eu trabalho na gestão estadual, né, da atenção básica, e uma das coisas que a gente tem trazido muito é de que hoje a gente conversando em reunião de equipe, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né, o comércio reabriu, shopping reabriu, missa reabriu, mas a gente faz um adendo de que as pessoas não procurem um posto de saúde. Olha a lógica. Como é que as pessoas... A gente diz que o comércio está aberto, né, que você pode ir lá comprar, né, então é economia, mas o posto de saúde ele está funcionando, a saúde, a gente diz para a população, só procure em caso de urgência, né, e aí pensando a população negra tem maior índice de hipertensão, de diabetes, o quanto que as pessoas estão agravando, né? O quanto que a gente está tendo perdas, aí a gente sai do Covid, o Covid deixa de ser a pauta, mas as pessoas não estão procurando. E quando elas vão procurar o serviço de saúde, porque a orientação é não procure, aí elas já estão, num caso, bem descontrolado, e aí elas estão indo a óbito, e não por Covid, né? Então, o quanto que a gente precisa, a gente não tem descanso, né? Em momento nenhum a gente tem descanso. Se a gente não morre por Covid, vai ser a hipertensão e a diabetes, ou outras questões, né? A gente tem, por exemplo, daqui a pouco eu me preocupo da tuberculose. Eu acho que a gente vai ter, nossos indicadores de tuberculose vão aumentar novamente, porque a gente passa a apenas olhar o Covid, né? E aí eu estava pensando nisso, assim, o quanto que a gente também tem que estar atento para os idosos por outras questões clínicas e não apenas o Covid. Era só essa contribuição. Então, obrigada, Carol, obrigada a todo mundo. Eu queria, antes de finalizar, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui, aí eu volto a pedir que esse debate, ele seja um debate cotidiano, né, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações com a comunidade, nas nossas famílias, assim, né, de pensar que o cuidado com os mais velhos
dentro da política da continuidade diz, né, de um cuidado de manutenção da nossa história, assim, né? Então é super importante que a gente proteja os nossos, assim, né? E sem falar que isso é uma responsabilidade ético-política de qualquer profissional, né? Que às vezes a gente meio que esquece, né, disso a partir de uma seletividade de questões. Eu queria já convidar todo mundo para a semana que vem também, que a gente vai estar conversando com a Zakia Johnson em relação à saúde da população negra, Covid, uma experiência do Brasil e dos Estados Unidos. Então, vai ser o mesmo link. Queria agradecer ao Alexandre, vou passar para ele também a fala para, né, a despedida dele, digamos assim, né, aqui desse espaço, assim, dizer que a gente agradece muito, assim, para mim a saúde da população idosa é algo que é muito caro, né, então fico muito honrada de estar aqui mediando esse espaço e que ele exista em muitos outros, assim, né, em muitos outros espaços, muitos outros ambientes, para além do Covid, como a Carol trouxe, assim, né. E dizer que eu estou extremamente grata pela participação de todo mundo. A gente se encontra, então, semana que vem. Obrigada, Alexandre. Estou te passando a palavra aí para ti também dar um tchau para a galera. Bom almoço, não sei o que eu vou falar agora, mas assim, eu quero agradecer essa oportunidade em falar para vocês, conversar com vocês, e que bom que eu consigo falar com pessoas que entendem essa importância. Nós estamos num momento muito difícil, né, onde tudo agora vira político, não vira partidário e não político, né? Nós falamos da saúde aqui, direito político de qualquer cidadão que está nesse território. Minimize as vidas para um caso, né? Porque esse um caso pode ser um caso que é o motivo da vida de muitos de nós, né? Esse um da minha família seria uma coisa catastrófica para mim. Então, talvez seria... Travou aqui para mim, travou para vocês também? Esperar voltar, então. Completamente travado. Enquanto ele não volta, a aula vai estar assim, respondendo as mensagens aqui. A aula vai estar gravada lá na plataforma, viu, gente? Aí vocês podem acessar o material também, se vocês tiverem acesso aos textos que o Alexandre enviou. Caiu. Legal. Bom, enquanto o Alexandre não vem, eu deixei para as pessoas fazerem as perguntas, né? Mas não vou fazer uma pergunta, mas vou fazer uma consideração de pensar o nosso cenário atual, o quanto a vida das pessoas idosas toda a construção social, né, brasileira, a vida dessas pessoas, elas não tiveram valores. Ao longo da história, o tempo de vida das pessoas idosas foi aumentando e, com isso, abrindo outras possibilidades de cuidado, de olhar para a população idosa, né? Mas se nós formos ver o projeto político que sempre existiu para que essa população não passasse, porque era visto como não produtiva de uma certa idade, mas se a gente for... porque isso sempre foi um projeto político, mas um projeto político, entre aspas, invisível. E hoje, o que acontece a gente fica tão, mas a fala do presidente, vai morrer uns, e aí a gente escolhe do mais jovem, a gente escolhe o mais velho, o mais jovem mesmo do mais velho, né?
ele está lá porque foi eleito por um número de pessoas e ele só está falando aquilo que muitos da nossa sociedade pensam, compactuam e fazem a manutenção deste processo, né? Então, só assim que abre essa possibilidade de a gente se dar conta o quanto que essa política, ela parece que ela nasceu hoje, que ela só se torna visível porque a fala é uma fala presidencial e ela abre para a sociedade. Mas ela este projeto já existia por muito tempo, né? Alexandre, já voltou? Voltei. A minha net caiu aqui em casa, eu estou agora com o celular. Não sei que parte vocês ouviram eu falar, mas eu quis dizer que a gente precisa se preocupar com esse número a mais que eles falam. Esse número pode ser uma pessoa da nossa família muito importante que dá sentido para a nossa vida, né? Então, eu queria fazer um dia, se eu pudesse conversar com todos, né, falar assim, então tá, se a gente pudesse fazer um pacto, né, com cada um com o seu Deus aí, que para a pandemia ir embora, todo mundo toparia que levasse um da gente, um da família nossa. Quem eles iriam fazer? Se eles iriam aceitar que um da família deles pudesse morrer a ponto de mandar a pandemia embora? Dificilmente não, né? Então, assim, enquanto morrem pessoas desses grupos em vulnerabilidade, isso parece que não preocupa muito. Então, a minha percepção é que não é tão democrático assim. Agora a gente está chegando no ápice ainda, não chegamos no ápice ainda da pandemia, e como a Carol falou, temos outros grupos que vão ainda trazer outras preocupações, né, que são as pessoas com doenças crônicas, que estavam aguardando algum tipo de tratamento. Então, tudo isso pode ainda se agravar, tá? Então, é isso meu recado. Fiquem bem, cuidem-se, e a gente se vê depois da pandemia e falar, nossa, né, o que foi aquilo, né? Tá bom? Obrigado mais uma vez, Elaine e Marlete.